Após a morte de Jesus, o peso da tristeza envolvia Jerusalém. A notícia da crucificação havia se espalhado rapidamente, deixando os discípulos devastados. Nas ruas, um silêncio melancólico pairava, como se até mesmo o vento evitasse perturbar aquele momento. Maria Madalena, junto com outros seguidores, caminhava pelo entardecer, refletindo sobre as últimas palavras de Cristo e a dor indescritível de vê-lo morrer. O corpo de Jesus fora colocado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia, um homem rico que, com coragem, pedirá a Pilatos a permissão para sepultá-lo. A cena do sepultamento era carregada de reverência. O corpo envolto em linho puro, com especiarias cuidadosamente preparadas pelas mulheres. O túmulo, escavado na rocha, foi lacrado com uma grande pedra. No entanto, nem mesmo a morte de Jesus apaziguou os líderes religiosos. Eles recordaram as palavras de Cristo, que havia prometido ressuscitar ao terceiro dia. Temendo que seus discípulos pudessem roubar o corpo e espalhar um boato sobre a ressurreição, os chefes dos sacerdotes foram a Pilatos e pediram que o túmulo fosse guardado. Pilatos cedeu ao pedido, ordenando que soldados romanos vigiassem o local. Enquanto isso, os discípulos permaneciam escondidos, inseguros e temerosos pelo que poderia acontecer a eles. A esperança parecia distante, e o luto dominava cada pensamento. Entretanto, havia algo no ar, um silêncio profundo, mas não vazio. Era como se o céu estivesse aguardando, prestes a revelar algo que mudaria tudo. Chegada das mulheres ao túmulo. Era a madrugada do primeiro dia da semana. O céu ainda escuro começava a clarear, revelando tons suaves de laranja e dourado no horizonte. Maria Madalena, acompanhada por outras mulheres, caminhava em silêncio pelas ruas desertas de Jerusalém. Elas carregavam nas mãos frascos de óleos aromáticos, preparados cuidadosamente na noite anterior. Apesar da tristeza, havia uma determinação em seus passos. Queriam honrar Jesus, mesmo na morte. Enquanto caminhavam, sussurravam entre si sobre a pedra que lacrava o túmulo. Quem irá removê-la para nós? Perguntavam, pois sabiam que era grande e pesada. Ainda assim, seguiam em frente, com o coração cheio de saudade e devoção. Ao se aproximarem do túmulo, um som estrondoso quebrou o silêncio. A terra começou a tremer sob seus pés. Assustadas, as mulheres pararam e olharam ao redor, buscando entender o que estava acontecendo. Seus olhares se voltaram para o túmulo. Para seu espanto, viram a pedra que antes selava a entrada agora rolada para o lado. A cena diante delas era inacreditável. Um ser resplandecente, de aparência gloriosa, estava sentado sobre a pedra. Ele brilhava como um relâmpago, com vestes brancas como a neve. As mulheres caíram de joelhos, tomadas pelo medo e pela admiração. Os guardas romanos, que deveriam estar protegendo o túmulo, estavam paralisados, como se o terror os tivesse congelado. A presença celestial era algo que seus olhos jamais haviam visto. Com uma voz suave, mas cheia de autoridade, o anjo olhou para as mulheres e disse: Não temais. Sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. As palavras ecoaram em seus corações, trazendo uma mistura de espanto e esperança. Algo extraordinário estava acontecendo. O impacto da mensagem angelical. As mulheres permaneceram ajoelhadas, absorvendo as palavras do anjo. Seus corações batiam descompassados, e a mistura de medo, espanto e esperança era quase esmagadora. O silêncio foi rompido pela voz do anjo novamente, desta vez com um tom encorajador. E agora, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Eis que vos tenho dito. Essas palavras, carregadas de autoridade divina, encheram os corações das mulheres com uma urgência inesperada.
Era como se, naquele momento, a tristeza profunda que as acompanhava desde a crucificação fosse substituída por uma chama de esperança. As mulheres se entreolharam, como se buscassem confirmação entre si de que tudo aquilo era real. Ainda trêmulas, aproximaram-se da entrada do túmulo. Com passos hesitantes, olharam para dentro. O lugar onde Jesus fora colocado estava vazio, exceto pelas faixas de linho que antes envolviam seu corpo. Ele não está aqui. As palavras do anjo ecoavam novamente em suas mentes, e uma compreensão sobrenatural começou a emergir. Ele realmente ressuscitou. Tomadas por uma mistura de alegria e reverência, elas se levantaram e começaram a correr em direção à cidade, ansiosas para compartilhar a notícia com os discípulos. Suas vestes esvoaçavam ao vento enquanto suas vozes ecoavam entre os becos desertos de Jerusalém. A mensagem angelical não apenas alterou o curso daquele dia, mas também deu às mulheres uma missão. Aqueles momentos no túmulo transformaram suas vidas para sempre. De simples espectadoras da história, tornaram-se as primeiras anunciadoras do maior evento da humanidade. Enquanto corriam, os primeiros raios de sol começaram a banhar a cidade. Era como se a criação celebrasse a vitória sobre a morte. As lágrimas que escorriam por seus rostos não eram mais de tristeza, mas de uma alegria indescritível e contagiante. O encontro com Jesus ressuscitado. Enquanto as mulheres corriam para contar aos discípulos, ainda ofegantes pela intensidade do momento, algo inesperado aconteceu. No meio do caminho, foram interrompidas por uma figura familiar que apareceu diante delas. Era Jesus. "Salve!", disse ele, com um sorriso sereno e olhos cheios de compaixão. Sua voz era inconfundível, trazendo um calor que envolvia seus corações. Por um breve instante, as mulheres pararam, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Mas então, com lágrimas nos olhos, caíram aos seus pés, adorando-o. "Não temais", Jesus lhes disse, com uma voz que irradiava paz. "Ide e anunciai a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão." A presença de Jesus era tão real, tão palpável, que dissipava qualquer dúvida que ainda pudesse restar. O toque de suas palavras e a expressão de amor em seu rosto enchiam as mulheres de uma alegria incontrolável. Ele estava vivo, não como um espírito ou uma lembrança, mas fisicamente ressuscitado. A cena era carregada de emoção. As mulheres, que antes estavam mergulhadas em tristeza, agora carregavam um tesouro de esperança. Jesus, o Mestre que tanto amavam, não havia sido vencido pela morte. Levantando-se com renovado propósito, elas continuaram seu caminho, mas agora com uma alegria que brilhava em seus olhos. As ruas de Jerusalém, antes silenciosas e carregadas de luto, pareciam mais vivas sob a luz da manhã. Cada passo que davam era impulsionado pela certeza de que tinham presenciado algo que mudaria o mundo para sempre. Porém, em meio à euforia, havia uma urgência. Os discípulos precisavam saber. Eles estavam escondidos, temerosos e sem esperança. As mulheres sabiam que sua mensagem seria como uma luz na escuridão. Enquanto seguiam para o destino, elas se preparavam para compartilhar o que seria a maior notícia de todos os tempos. O Senhor ressuscitou, e nós o vimos. O anúncio da ressurreição aos discípulos. As mulheres chegaram ao local onde os discípulos estavam reunidos. O ambiente era sombrio, com o peso do medo e da tristeza pairando no ar. Eles estavam escondidos atrás de portas trancadas, temendo os líderes religiosos que haviam condenado Jesus. O silêncio da sala foi quebrado pelo som urgente de passos se aproximando. "É Maria", sussurrou um deles, enquanto as mulheres entravam apressadas, ainda ofegantes. Seus rostos radiantes contrastavam com a atmosfera carregada da sala. "Vimos o Senhor!", exclamaram todas quase ao mesmo tempo, com vozes trêmulas de emoção. Os discípulos, atônitos, se entreolharam. Pedro foi o primeiro a levantar-se, o coração dividido entre esperança e dúvida.
Do que estão falando? Perguntou, tentando conter a ansiedade. Maria Madalena, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, respondeu: o túmulo estava vazio, mas então, 2 anjos apareceram e nos disseram que ele havia ressuscitado. Enquanto voltávamos, Jesus apareceu no caminho. Nós o vimos, ouvimos sua voz. Ele está vivo. Os discípulos, presos entre a incredulidade e o desejo de acreditar, começaram a debater. Alguns ficaram em silêncio, absorvendo as palavras. Outros questionaram, tentando encontrar lógica naquilo que parecia impossível. Tomé, com uma expressão de ceticismo, murmurou: a menos que eu veja as marcas dos cravos em suas mãos e toque no lado onde foi ferido, não acreditarei. Mesmo diante da hesitação de alguns, a chama da esperança começava a se acender. Pedro e João decidiram correr até o túmulo para verificar por si mesmos. Chegando lá, encontraram apenas os lençóis de linho cuidadosamente dobrados, mas nenhum sinal do corpo de Jesus. Ao voltarem, as palavras das mulheres ganharam mais peso. A ideia da ressurreição, antes inimaginável, começou a parecer possível. Os discípulos começaram a se lembrar das palavras de Jesus, que tantas vezes havia predito que isso aconteceria. A sala, antes sombria, agora estava cheia de murmúrios e orações. Algo estava mudando. O medo começava a dar lugar à fé. E então, quando menos esperavam, Jesus apareceu entre eles, dizendo: paz seja convosco. A luz que entrou naquela sala mudou tudo. O medo foi substituído pela certeza de que ele havia vencido a morte.